E o Rubão, hein, rapaziada, que foi demitido do Corinthians, mas caiu atirando pra todo lado e tacando merda no ventilador. Eu sou responsável por tudo que eu estou falando aqui. Perfeito. Eu estou responsável, eu tenho toda a documentação. Tudo que eu falar pra você, eu tenho documentado. Tudo. O Rubão foi uma decepção pra você? Cara, o Rubão, ele faz parte da diretoria, um conselheiro vitalício. Vocês têm que perguntar pra ele por que tá acontecendo tudo isso. Eu vou te mostrar tudo o que ele falou sobre o Corinthians e alguns acordos, a resposta do Augusto Melo e muito mais no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. A relação entre o Rubão e Augusto Melo estava muito desgastada no Corinthians e o presidente já tinha dado sinais que o clima era pesado. O corintiano entender, você tem a caneta, você manda. Qual é a conversa que você teve com o Rubens e com o conselho, em nome de turma? O que vocês conversou com ele para que as coisas não estourem dentro do campo, Rubens? Se eu tenho a caneta, eu vou agir como a minha caneta. Se eu errar, a culpa agora é minha. Agora eu não vou errar mais por culpa dos outros, não. Chega, tá na hora de dar um basta. Tá, mas isso dentro do elenco, isso com o Antônio, como é que não tá refletindo nada, o elenco tá bem. Se você pegar o dia a dia, vocês às vezes estão acompanhando o treino, se vocês pegarem dia a dia, tá um ambiente bom, tá tudo normal, a gente não entende, né? É Corinthians, você sabe, você conhece muito bem o Corinthians e a gente queria entender também por que as pessoas fazem isso. Por que eles não trabalham em prol do Corinthians? Se todos nós estamos trabalhando dia e noite, feriado, largando família, trabalhar para tirar o Corinthians dessa situação, por que essas pessoas não fazem o mesmo também? Eles estão na hora de botar a cabeça no travesseiro, mais tranquilidade, pensar no amanhã e trabalhar para o clube. Nós chegamos numa situação muito complicada, está todo mundo trabalhando para resolver, estamos resolvendo muitas coisas. Eu acho que agora, esses que se dizem corintianos, está na hora também deles fazerem alguma coisa. Mas esses têm nome, perdão. Vocês estão vendo aí, vocês mesmo divulgam tudo isso, vocês têm que perguntar para eles por que eles estão fazendo isso. Presidente, o Rubão foi uma decepção para você? Cara, o Rubão, ele faz parte da diretoria, um conselheiro vitalício. Vocês têm que perguntar pra ele por que tá acontecendo tudo isso. Depois da demissão do Rubão, o ex-diretor do Corinthians decidiu ir até o programa Mesa Redonda da Gazeta e soltou o verbo sobre muitas coisas que a torcida queria saber. Uma delas foi a parceria do Corinthians e a Vai de Bet, onde, de acordo com o Rubão, o Augusto Melo mentiu. Em dezembro de 23, eu fiz um churrasco na minha casa em Peruíbe. E aí o Augusto chegou por volta das 4h30, 5 horas da tarde. E era um almoço. Ele falou, desculpa, tal, eu tava numa reunião aí, fechando uns negócios, eu já te falo, tal. E começou a conversar comigo. Isso toca o telefone dele. E o cara dando um ok na proposta. Aí ele fala assim, fechei o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Sem intermediário. Na sua casa? Na minha casa, em Peruíbe. Que já era o Vai de Bet. Isso. Falei, parabéns. E ele falou sem intermediário. Sem intermediário. Falei, parabéns, pô, começamos bem, fiquei feliz. Ficamos tomando uma cerveja e batendo um papo. E aí, na frente de várias pessoas, tá? Várias pessoas. E beleza. Passou. Quando veio o contrato para ser feito, tinha um intermediário. Eu falei, opa. E eu fui perguntar. Você falou que não tinha intermediário. Quem é esse cara? Quem é essa empresa? Você está desconfiado? Eu falei, não estou desconfiado de você, nunca. Se eu estou te perguntando é porque eu quero saber. Essa conversa foi no clube, foi por telefone, pessoalmente? Foi no clube, foi no CT. Tá. Eu e ele só. E aí ele ficou assim e tal. Não gostou muito da indagação. E eu olhei para ele e falei, só estou te perguntando porque nós estamos aí numa jornada e você me falou na minha casa que era sem intermediário. E apareceu uma empresa. Você está sabendo disso? Até onde você sabe disso? E ele? Daí para frente. E ele respondeu o que para você? E aí o que veio de retorno? Veio de retorno que tinha um intermediário e que essa empresa que trabalhou no contrato. E a comissão era de 10% e ele reduziu para 7%. E eu peguei, olhei e falei, olha, tem alguma coisa errada. Porque não foi isso que você falou pra mim. Não foi só pra mim, tá? Foram outras pessoas. Ele também acusou o superintendente de marketing, Sérgio Moura, do Corinthians, de ser São Paulino e estar envolvido na política do clube do Morumbi. O superintendente de marketing
do Corinthians é São Paulino? Não é só São Paulino. Se ele fosse só São Paulino, tá bom. Ele é envolvido na política do São Paulo. Ele fez a campanha do Carlos Miguel Aidar. Esse cidadão aí que você está falando do Alex Cassundá, que entrou como intermediário. O superintendente de marketing do Corinthians é São Paulino? É, São Paulino. E envolvido com a política. Envolvido. Aí é mais complicado ainda. Ele é envolvido com a política do São Paulo. Fez a campanha e do o Carlos Alex Miguel trabalhou Aidar. com ele lá. Mas ele foi expulso do São Paulo, é verdade? Aí eu já não tenho essa informação porque eu só Aidar, acompanho o Corinthians. O Aidar saiu por suspeita de corrupção, saiu e... Mas se ele fez uma pergunta, eu não... Não, era se aquela empresa do... se ela Então, realmente é nova... O que me espanta também é que essa empresa não poderia operar como ela operou. Ela não tinha o KNAI. Foi trocado o KNAI depois de emitido a nota fiscal. Isso é crime, inclusive. Todas essas afirmações que você está falando, você tem, obviamente, se for questionado depois, como justificar. Isso é importante para a gente. Tudo que eu estou falando, Rafa, tudo que eu estou falando, eu tenho documentado isso aqui, ó. Ô, Guilherme, desculpa, você vai perguntar, só para esclarecer que eu fiz essa pergunta, não estou desconfiando de você, não. É que é um protocolo. Eu sou responsável por tudo que eu estou falando aqui. Perfeito. Eu sou responsável, eu tenho toda a documentação. Tudo que eu falar para você, eu tenho documentado. Tudo. Então, é importante isso. Se alguém se o presidente, se alguém quiser entrar aqui e se manifestar, o canal está aberto. O convite já está... É assim, ó, quando você põe uma pessoa para lidar com a marca Corinthians, que não sabe o que é Corinthians, fica difícil, né? Porque eu sei que é Corinthians, você sabe que é Corinthians, ele sabe que é Corinthians, você sabe, todos aqui sabemos que é Corinthians. Você pega um cara que vem do Morumbi para tratar do marketing do Corinthians, uma responsabilidade do tamanho de um bonde, que tinha uma empresa dele pequena e chega e vê um mundo desse também, porque o Corinthians é um mundo. O cara fica aterrorizado. Então a única coisa que ele trouxe, a única empresa que... Nós temos cinco espaços na camisa. A única empresa que ele trouxe foi essa aí para receber a comissão da Vai de Bet. Além disso, o Rubão ainda tratou no programa sobre os erros da condução dos negócios do Lucas Veríssimo e também do Matias Rojas. Acertou com o Benfica, só que não podia assinar o contrato com o Benfica se não tivesse o pré-contrato assinado com o jogador, porque senão você assina o pré-contrato, você assina o contrato com o Benfica e o jogador assina com o pré-contrato com o time da Arábia, aí você fica sem o jogador. Mas quem detém os direitos não é o clube. Se o Benfica vende ele para o Corinthians e assina com o Corinthians, ou o Benfica assina com o Corinthians, o Veríssimo não pode ir para outro lugar. Não, mas eu acho que pode. Ele não quer assinar o Corinthians. Detalhe, ele tinha um contrato com o Corinthians. Ele ainda estava emprestado. Exato. Ele tinha contrato com o Corinthians. Mas foi ingenuidade ter anunciado, da diretoria ter anunciado que estava tudo certo. A diretoria anunciou, não, o Veríssimo fica e de repente ainda não estava tudo assinado. Assim, não estava assinado. Estava tudo apalavrado e estava tudo acordado. Mas anunciar apalavrado... Aí foi um erro, né? Aí foi um erro. Mas um caso desse, assim, na sua cabeça, quem errou? Quem é pro torcedor entender, quem foi o culpado para na véspera, simplesmente o cara que fez toda a pré-temporada partir? Na verdade, o empresário sabia da proposta. Ele viu que ele achava que era melhor para o jogador. O que ele fez? Ele tirou o jogador do Corinthians. Entendeu? Porque no contrato anterior não dava nenhuma cláusula, não tinha nada que pudesse... O Corinthians tinha que cobrir a proposta, mas a proposta era o dobro do valor do salário, tudo. Entendeu? Então não tinha condições. O Corinthians fez o que tinha que ser feito. Fez o contrato, mandou para ele, nós temos documentado isso, nós postamos isso, documentado. Sim. Entendeu? O erro foi... apalavrado, acreditou na palavra e no futebol... Essa prática no futebol é normal. Apalavrar com... tá beleza, então quer dizer, deixa eu aprontar o contrato, semana que vem, daqui 2 dias te manda, tá? Isso é normal. Mas... Não é que pode não ser o ideal, mas é normal. Exatamente. É normal. Não só o Corinthians faz isso, todo clube faz isso. O que não é normal é anunciar. Aí o Rubão tem que responder. Mas aí já é uma prática... Confiou e... Eu vou rescindir o contrato em janeiro. Já posso rescindir o contrato. Amigo, eu não posso fazer nada porque a gente assume dia 2 de janeiro. Tá bom. No dia 3 de janeiro, eu liguei para ele. Nesse intervalo, eu fui conversando com o Rojas, no CT. Chamei o Rojas, conversei com ele. Falei, Rojas, a situação é essa, nós estamos assumindo agora, assim, assado.
dá uma credibilidade pra gente. Ele falou, mas eu não tô sem receber há 6 meses. Direito de imagem. Eu não lembro quanto tempo vai estar, eu posso estar... Enfim, e aí ele pegou e aceitou. Ele colocou uma condição. Tudo bem, eu aceito parcelar esse valor que vocês têm que pagar à vista e eu ir embora, desde que vocês coloquem no contrato, se vocês atrasarem uma prestação, eu vou embora. O que eu vou fazer? Só que tudo isso, o Augusto estava junto. Tá? Ele sabia disso. A cláusula, quem colocou, quem aceitou? O presidente, você, foi o jurídico? Foi o presidente e eu. O Augusto Melo que aceitou a cláusula. Não, nós aceitamos. Nós fizemos uma ligação junto com o Rafael e nós aceitamos porque ele falou assim, você vai se surpreender com a nova gestão, porque nós vamos cumprir o que nós estamos prometendo. Eu estou falando, pode colocar que eu vou pagar. E por que chegou no dia e não pagou? Não tinha dinheiro. Não. Então, tinha dinheiro. Tinha. Eita. Não, mas tem um problema. Eu não lembro se era para pagar a multa do Mano. Ou. Era Mano? Isso. Mano ou o Antônio? Para trazer, tinha que pagar uma grana de 1.400 para o Antônio vir, né? Tinha que pagar uma multa do Antônio. Tinha que pagar uma multa do Antônio e tinha que pagar uma multa do Mano. Então, enfim. Esse dinheiro foi usado para isso. Para pagar isso aí. Com autorização do presidente, que chegou no financeiro e falou para ele assim, vamos pagar isso e depois eu tenho mais tantos dias para arrumar esse dinheiro para pagar o... Ou seja, prometeu. Comunicou o Rojas. O Rubão ainda deixou claro que ele está muito magoado e o Augusto Melo falou que não vai colocar um substituto no seu lugar. Como corintiano que eu sei que você é, né? Você tá com o coração machucado, Rubão? Bastante, né? Bastante. A ingratidão é o pior sentimento que o ser humano pode usar, né? E ter. Porque ingratidão. O Rubão... Pois não, Rubão. A ingratidão é... A ingratidão é ingratidão, entendeu? Saída do Rubão, se me permite, já pense em um substituto, vai ter, não vai ter, tem alguma decisão já em relação a isso? Não tem substituto nenhum, como eu falei, como a nota soltou, o Corinthians ele está muito bem representado pelos que estão lá, um diretor executivo, como eu sempre falei, que está fazendo um trabalho fantástico, temos um diretor adjunto, não vai ter mais ninguém, o que temos lá hoje é o suficiente para cuidar cada vez mais do Corinthians. Mas e aí, fiel torcedor? Nessa treta, de que lado que você tá? Deixa aqui nos comentários. Você acha que o Rubão tem razão ou você tá do lado do Augusto Melo? Comenta aqui e não esquece, claro, do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.